Graça e paz, queridos, boa noite. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Amém? Quando a gente entende a nossa filiação, quando a gente entende quem é o nosso Pai, a nossa vida muda, a nossa visão muda. E é muito importante nós procurarmos entender e mergulhar nessa verdade que Deus nos deu de graça, nos fez filhos. Quem é pai entende mais o que é ser filho do que o filho, não é verdade? Mas é importante você entender que ser filho me coloca num lugar de proteção que às vezes você nem imagina. E nós precisamos de crer nisso, amém? Vamos fechar os nossos olhos, mesmo assentados, nós vamos orar. E eu gostaria que você pedisse ao Senhor, que o Senhor continuasse ministrando ao seu coração. Apesar de não ter podido participar dos cultos, estávamos viajando, mas nós temos acompanhado e nós temos visto como Deus tem sido maravilhoso e os níveis de palavra que Ele tem liberado sobre a igreja do Senhor. Então, que hoje não seja diferente. A palavra do Senhor é poderosa, ela é eficaz. E se você está preso em alguma coisa, em alguma circunstância, em alguma situação, peça ao Senhor para nessa noite te tirar desse lugar e colocar no lugar que Ele deseja para você. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso socorro bem presente. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Em Ti podemos fazer proezas, a Tua palavra nos diz. E nós te pedimos, Deus, que nessa noite não seja diferente das demais, que já a Tua igreja já vivenciou, que a Tua palavra exerça o poder de curar, de libertar, de restaurar, que ela venha de encontro às nossas vidas e nos tire do lugar onde o Senhor quer que saiamos. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, o ano de 2025, obrigada, meu irmão. Segundo a revelação que o Senhor trouxe ao pastor Corifeu, é para ser o ano da transformação. Nós temos ouvido muito acerca de transformação, muito acerca da expectativa do coração do Senhor acerca disso. Mas eu estava dando uma estudada e, antes de ler a palavra, eu quero falar um pouquinho sobre transformação. A palavra transformação, ela quer dizer conversão, né? Então, e a conversão é um processo e não é um acontecimento. Então, quando a gente fala de transformação, nós estamos falando de um processo, de algo que nos tira da comodidade, da mesmice, para nos conduzir a um lugar melhor. Então, processo fala de você, para ser um progresso. Na realidade, quando eu estou vivendo algo na minha vida, e eu entendo que através do que eu estou vivendo, eu posso progredir, eu posso melhorar, eu posso alcançar lugares mais altos, esse processo se torna mais fácil. Vocês estão entendendo? Isso envolve eu me colocar em um lugar onde eu permita que o Espírito de Deus me transforme. Um lugar onde eu permita que o Espírito de Deus, Ele me conduza de uma forma madura.
Porque o objetivo do Senhor em querer nos transformar, não é que soframos. É para a gente atingir a estatura de varão perfeito. É para nós atingirmos um lugar em Deus onde as circunstâncias e as adversidades não nos machuquem tanto. Então, quando a gente entende que para ser transformado, primeiro eu preciso entender e reconhecer que eu preciso ser transformado em alguma coisa. Porque tem pessoas, eu achei muito interessante, a gente estava conversando com um casal esses dias, e eles vivendo algumas situações, e aí eu fiz uma pergunta para a esposa, ela respondeu. Aí eu fiz uma pergunta para o marido, né? Primeiro eu perguntei assim, um reclamando do outro, né? Aí eu falei assim, o que que você acha que você pode mudar para melhorar essa situação? Aí ela falou. Aí quando eu perguntei para o marido, ele ficou assim, parado. Aí ela falou assim, tá vendo? Ele acha que não tem que mudar, porque ele se acha perfeito. E de fato, às vezes, nós nos perdemos na nossa visão, né? Hoje eu assisti um pouco de um programa com a Sara, e eu falei para ela, filha, todos nós deveríamos passar pela experiência de nos assistirmos vivendo o nosso dia a dia. Sabe? Aquela coisa onde tem câmera em todo lugar. E você ser você. Porque às vezes, queridos, nós achamos que nós já estamos bem demais. Que o outro erra mais do que a gente. Que o problema está no outro. E sempre é o outro. Eu sempre estou transferindo a responsabilidade para o outro. E quando a minha mente está cauterizada desse jeito, não há transformação em nenhuma área da minha vida. Porque o primeiro passo para eu ser transformada é entender que eu preciso ser transformada. É reconhecer, realmente eu preciso mudar aqui, né? E eu gostaria de assistir. Está parecendo o irmão que, na época do pastor Corifeu e da pastora Sueli, do Gilvan e da Meire, né? Foi saudar a igreja com a paz do Senhor, falou que era com a paz dos trapalhões, né? Vocês já ouviram isso? Sangue do Cordeiro. Mas eu quero ler com vocês Oséias, capítulo 6, e nós vamos construir um entendimento acerca dessa questão de alcançarmos o lugar que o Senhor deseja e quer que a gente alcance. Oséias capítulo 6, versículo 3, nós vamos ler alguns versículos que são conhecidos, mas nós vamos tentar construir esse entendimento. Aqui diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos. Esse versículo, ele é um versículo que ele é verbalizado, às vezes de uma forma muito banal. Porque a gente ouve muito falar disso, às vezes solta isso, mas a gente não para refletir. Sabe quando assim você conhece alguém, mas para você confiar nesse alguém, você não basta ser apresentado para essa pessoa, não é? Tipo assim, Karina, essa aqui é a pastora Irani, se conheceram. Mas para Karina confiar na pastora Irani, ela precisa de prosseguir nesse conhecimento. Fazer questão de estar junto, de estar perto. Fazer questão. Quando a palavra diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer, é porque a maioria das pessoas param nesse primeiro ponto, elas só conhecem. E está tudo bem, mas elas não prosseguem no conhecimento. Aí quando vem as adversidades da vida, quando vem as lutas, quando vem aquelas tempestades, aqueles de repentes da vida, né? Não tem momentos que está tudo assim, de repente aparece cada situação que você fala, meu Deus, o que aconteceu? Parece que a vida vira de cabeça para baixo. Se nós não prosseguimos em conhecer esse Deus, em momentos assim, eu vou ter dificuldade de descansar e de confiar
Não é verdade? Porque é muito interessante. Quando a gente, enquanto a gente não sabe dirigir, todo motorista é motorista, né? Agora, quando a gente aprende a dirigir, que tira a habilitação, não é todo motorista que presta mais, né? Aí você freia no lugar do motorista, você segura, você... Por quê? Porque hoje eu julgo que eu sei e talvez até melhor. Então, eu tenho dificuldade de confiar. E não existe coisa melhor do que viajar com alguém que está dirigindo e você confia. Porque você dorme, você come. Eu não sei vocês, mas, gente, viagem e comida para mim andam juntos, assim. É um negócio que eu não consigo, né? Então, você está beliscando, você não está preocupado se tem buraco, se tem quebra-mola, se tem placa. Não. Você confia. E, às vezes, até dorme. Descansa. Por que a gente não consegue, na estrada da nossa vida, passando por alguns lugares, a gente não consegue descansar? A gente fica ansioso, desespera. A gente, assim, deve ser horrível você viajar com uma pessoa, onde a pessoa está o tempo todo assim, ó, velocidade, não é? Ó o buraco. Ó, mulher é mestre de fazer isso, né, com os homens. Mas deve ser horrível isso, porque isso mostra o quê? Eu não confio. Então, quando nós somos pegos por certas situações na vida que mexe com o nosso emocional, que nos traz insegurança, que nos deixa desesperados, eu preciso de encontrar um lugar de descanso, para eu conseguir sobreviver, porque senão eu não vou conseguir sobreviver. Há algumas situações da vida. No processo que eu vivo, em qualquer circunstância que pode vir, esse processo, ele precisa me ensinar. Eu preciso sair do processo de alguma situação, de alguma adversidade, de alguma circunstância, entendendo que o sofrimento, a dor, os danos que às vezes aquela situação tem causado em mim, não vai ser em vão. Coloca aí para mim, por favor, Gálatas 3, versículo 4, que diz o seguinte. Paulo falando aos Gálatas, ele está falando várias coisas, ele diz assim: será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Porque o sofrimento, ele faz parte da vida. Se hoje está tudo bem, celebre, mas esse tudo bem vai passar. Assim como se você tem passado por algo muito difícil, espera, porque também vai passar. Na vida, tudo passa. Os momentos bons e os momentos ruins. Daí a gente precisa de entender que se eu estou vivendo um momento de paz, se eu estou vivendo um momento onde eu estou conseguindo respirar, estou bem, isso precisa ser celebrado. Esses momentos. E celebrar a vida quando tudo está bem, não é quando eu estou tendo coisas. Se eu estou com saúde, eu preciso celebrar. Se eu tenho as pessoas que eu amo do meu lado, eu preciso celebrar. Porque eu sou maduro o suficiente para entender que isso também vai passar. E o dia mau pode chegar a qualquer momento. Aí, se eu sou aquela pessoa que não celebro a vida, que não sei viver, não produzo gratidão, não produzo leveza onde eu estou, quando o dia mau chegar, vai ser muito difícil. Porque no dia bom você está trazendo peso, e no dia mau o peso já vem consigo. Vocês estão conseguindo entender? Nós precisamos de entender que tudo na vida vai passar. A nossa vida vai passar. Nós estamos aqui, daqui a um tempo nós não estaremos mais, né? Esse momento aqui, daqui a pouco já não existe mais. Então, se eu entendo
que a vida ela precisa ser vivida com verdade, com gratidão. Eu passo a olhar para as pessoas e falo, nossa, que legal. Eu não estou com o carro que eu queria, com a casa que eu queria. Eu não fiz a viagem que eu queria, dos sonhos. Mas eu estou com quem eu amo. Deus tem provido. Deus tem cuidado de mim. E eu começo a trazer à existência na minha memória aquilo que me dá esperança. Aquilo que gera em mim gratidão. Porque a gratidão é algo que mexe com o coração do Senhor. A gratidão é algo que rompe com as cadeias do inferno. Às vezes, a ingratidão, a falta de reconhecer o que Deus tem feito por nós, nos coloca em um lugar horrível. Nos coloca num lugar difícil. E gera o peso maior do que a própria circunstância. Então, quando Paulo, ele libera essa pergunta para os Gálatas, ele fala assim, poxa, vocês estão passando por tudo isso, será que tudo que vocês estão passando vai ser em vão? Então, se vem uma luta, eu passo por uma luta, por algo que eu não esperava, será que eu vou ser imaturo o suficiente para passar por uma luta, passar pela dor, passar pelo desafio de fé e não aprender nada? Eu preciso entender que eu devo me colocar no lugar de aprendiz. Eu vou aprender com toda a situação da minha vida, com o lado bom, com o lado que não é bom, com as pessoas que me amam, com aquelas que me odeiam. Eu vou aprender. Por quê? Porque o Senhor, Ele espera que nós nos tornemos pessoas maduras. Por que o Senhor deseja que a nossa transformação? Porque é sendo transformados que nós vamos alcançar o lugar de receber também aquilo que Ele tem para nós. Como nós cantamos hoje, nós somos filhos de Deus. E o nosso Senhor, o nosso Pai, Ele não é irresponsável. Ele não vai colocar algo nas nossas mãos ou nos colocar em um lugar onde nós vamos ser prejudicados. Ele tem muito para nos entregar. Mas nós precisamos ter maturidade para administrar. Então, se eu não administro o pouco, e eu não estou falando de bens materiais apenas, mas se eu não administro uma discussão em casa, uma confusão familiar, se eu não administro as minhas emoções, se eu não administro, como é que eu vou administrar outras situações? Então, a criança, ela emburra, ela pega birra, ela se joga no chão, né? Não vou comer, não vou fazer. Não. O adulto, ele olha para aquilo e fala, não, isso aqui pode ser mudado. Por quê? Porque se eu permitir que o Senhor me ensine com a situação que eu estou vivendo, eu vou sair dessa situação melhor. E vou poder ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Desistir para nós, igreja do Senhor, não deve nem existir no nosso vocabulário. Desistir não é para nós. A palavra diz que nós devemos prosseguir em conhecer. Quando eu não desisto, eu conheço mais de Deus em toda a situação da vida. Quando eu não desisto, eu conheço mais, posso confiar mais, e aquilo ali vai me transformando na pessoa que o Senhor espera de nós. Porque existe, gente, uma expectativa no coração do Senhor. Nós cantamos um cântico aqui, dizendo que o Senhor nos conhece e nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Existe uma expectativa no coração de Deus, um plano original, um projeto que Deus criou com todo amor. Mas às vezes a gente vai se desviando ao longo da nossa jornada, a gente vai se desviando por coisas, por situações, deslumbrando outras coisas, e a gente vai fugindo do plano original de Deus para nós. Mas o lugar que Deus tem para nós vai ser o melhor lugar para a gente estar. Não são bens materiais, não é relacionamento, não é tudo acontecer do meu jeito na hora que eu quero. É estar no centro da vontade do Senhor. Hebreus, no capítulo 10,
no versículo 36, diz assim, versículo 35. Não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Aqui, versículo 36. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. É interessante porque, quando Oséias fala assim, prossigamos, está falando da gente continuar. Paulo fala aqui em Hebreus que nós precisamos perseverar, porque aquele que desiste, ele não vê o milagre acontecer. Eu tenho entendido algo na minha vida, que existem coisas que fogem do nosso controle. Existem situações que fogem do controle da gente. E a gente fica sem saber o que fazer. Sabe qual é o segredo? Espera. Espera em Deus. Espera. Não desista. Persevere, porque a palavra diz: vocês precisam perseverar. Olha bem, porque havendo feito a vontade de Deus, vocês vão alcançar a recompensa. Em toda situação da nossa vida, há um caminho que é a vontade de Deus para nós. Então, assim, qualquer situação da vida, se nós chegássemos e falássemos assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nessa situação? Qual é a vontade do Senhor nessa situação? Qual é a vontade do Senhor? O que o Senhor espera? Como o Senhor espera que eu reaja? Como o Senhor espera que eu viva essa situação? O Senhor vai nos mostrar. Às vezes é o caminho do perdão. Às vezes é para você demonstrar amor. Às vezes é para você ser firme. Às vezes é para você correr. Às vezes é para você parar. Então, quando você se preocupa em fazer a vontade de Deus nas circunstâncias da vida, e você perseverar, você vai ver o milagre acontecer. Às vezes a gente luta tanto pelo milagre, ora e jejua, e isso precisa ser feito. Aí às vezes a gente batalha, e isso precisa ser feito, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas o que às vezes a gente não faz é dizer: Senhor, como eu tenho que reagir? Qual é a vontade do Senhor nessa situação? Como que eu tenho que fazer? Consultar o Senhor e ouvir e obedecer. Não tem como o milagre não bater na sua porta. Amém? O milagre vai chegar se você não desistir. O milagre vai chegar se você perseverar, fazendo a vontade de Deus. Não é de fazer o que você acha que tem que ser feito. Existe uma vontade de Deus. E a pergunta é: qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Não existe nada que vai prevalecer resistindo à manifestação de Deus, se nós nos colocarmos nesse lugar de nos preocupar em fazer a vontade de Deus. É tão interessante quando a gente começa a desenvolver um relacionamento assim. A gente começa a entender direções do Senhor nas mínimas coisas. E quando a gente faz, isso gera paz nos nossos corações. Vai gerando força para a gente prosseguir, caminhando, lutando, vivendo na fé. Porque fé é confiar. Como que eu vou confiar se quando o negócio aperta, eu abro mão, eu desisto? Eu deixo de ir para a igreja, eu deixo de orar. Eu não falo, eu abro mão. E é interessante porque a cada tempo que passa, pessoas mais frágeis, no sentido de perseverança, elas estão tomando de conta, porque o sistema tem feito com que as pessoas, elas desistam fácil das coisas, porque tudo hoje em dia é muito fácil. Antigamente,
As pessoas que queriam comer um arroz, ela tinha que plantar, ela tinha que colher, tinha que socar, tinha que peneirar, e aí ela ia fazer o arroz. Eu não cheguei, não sou do tempo do plantio, mas eu lembro que até o feijão e o arroz, quando a gente ia comer, a gente tinha que ficar escolhendo. Minha avó tinha uns abanos, a gente tinha que abanar aquilo lá. Gente, era uma peleja para comer um feijão. Eu fico pensando, gente, como é que a gente, né? Só que esse desenvolver a habilidade de pagar um preço nos torna mais fortes, mais resilientes. Então hoje é tudo muito instantâneo, aperta um botão, aperta não sei o quê, né? É tudo muito instantâneo, só que isso, em Deus, isso não é saudável. Porque em Deus existe um tempo para todas as coisas. Então, de acordo com o sistema, é tudo muito fácil, rápido, é tudo muito on, né? Tipo, rápido, não é nem on, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Fazer o quê? Mas, the flash, mas em Deus não é assim. Porque o Senhor, Ele quer que nós nos tornemos pessoas maduras, onde Ele possa contar conosco também, onde Ele possa olhar para nós e dizer assim, nossa, meu filho está entendendo o que eu tenho para ele. Então as pessoas hoje elas não conseguem abrir mão, se alguma coisa dá errado ela já fica abalada, ela já fica... E não é dessa forma. A palavra nos ensina que existe uma vontade de Deus para cada situação da nossa vida. E eu só preciso de falar, Deus, qual é a vontade do Senhor? Eu quero fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, às vezes, vai ser você levantar um jejum. A vontade do Senhor, às vezes, vai ser você abrir mão de alguma coisa que para você tem importância. Não somos nós, não é a igreja, não são pastores que vai falar para você qual a vontade de Deus para a sua vida. Mas se você buscar, o Senhor vai falar com você, porque o Senhor é aquele que quando a gente clama, Ele responde. O problema é que a gente não quer ouvir o que Ele tem para nos dizer. Por quê? Porque nós não o conhecemos o suficiente para descansar o volante na mão dEle. Nós não o conhecemos muitas vezes o suficiente para confiar 100% nele, ao ponto dele falar assim, faça isso e você fazer, porque você sabe que ele é completamente responsável e que é o melhor para você. Então nós precisamos de querer conhecer o Senhor. A gente precisa de estar conectado com o céu o tempo inteiro. Eu não sou contra, nós precisamos de ter o nosso tempo com o Senhor, mas eu priorizo uma conexão contínua do que uma pessoa que fica 2 horas ali, ora, lê a Bíblia, mas ao sair daquele ambiente, ela desconecta. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando que não tem que orar, viu? Daqui a pouco eu falo assim, a pastora Paula disse que não precisa de orar. Não é isso. A gente precisa de ler a Bíblia, mas eu preciso de desenvolver. A conexão com o céu, ela não pode falhar. Porque se a minha conexão tiver interferência, e vai querer ter, isso vai comprometer a minha resposta no processo de Deus na minha vida. Porque se acontece alguma coisa, e essa alguma coisa não teve um agir de Deus assim, eu orei e resolveu, eu preciso de entender que vai haver um processo que o Senhor quer me ensinar algo. Mas se eu não estiver conectada, eu não vou aprender nada. Vai ser em vão, né? O Senhor às vezes permite que a gente viva situações porque Ele quer trabalhar no orgulho em quem nós habita. Às vezes a arrogância, às vezes a prepotência. Agora, quando a gente está conectado, a gente começa a observar sinais. Acontece uma situação e você fala, peraí, com isso bem aqui eu posso aprender e eu já vou me render logo. Porque tem pessoas que são tão duras no seu conceito de vida,
que sinais são dados, cliques são dados, mas ela só vai render quando tudo petecar, quando tudo desabar, quando não tiver saída para mais nada. Aí ela rende e entende que o problema talvez era o orgulho. Que o problema talvez é porque ela se achava a perfeita. Ela achava que ela estava certa em tudo. Então, a gente precisa de entender que essa conexão com o céu vai me colocar num lugar também de proteção. O Senhor, Ele tem prazer de falar conosco. E Ele fala. Ele fala. Se a gente parar e ficar atento, atento com o céu, gente, tudo que acontece ao nosso redor, o Senhor está falando com a gente. O Senhor ministra ao nosso coração. Ele fala. E outra coisa, não é falar com o outro, é falar com você. Porque Ele quer que você, nós sejamos transformados para a glória dEle. Porque nessa terra, nós somos representantes do reino de Deus. E essa representação, ela começa na nossa casa. Ela começa no nosso casamento, no nosso relacionamento com os nossos filhos. Não é sobre nós. Não é sobre a minha vida, não é sobre a sua vida. Hoje, sobre nós repousa o encargo de representarmos Jesus nessa terra. Como Ele tem sido representado? Como Ele tem sido representado quando eu estou trabalhando? Como Ele tem sido representado na vida dos meus filhos, no meu casamento? Se eu não estou representando bem, eu não tenho que me punir e dizer, ó Deus, ó céus, eu preciso de vir para o lugar da conexão e fazer a perguntinha, Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida nessa situação? O que o Senhor quer que eu faça? Porque a tua palavra diz que há uma vontade de Deus em todas as situações. E se eu cumprir essa vontade, vai ter recompensa. E a recompensa do Senhor, queridos, ela é maravilhosa. A recompensa de Deus, ela não tem como você dimensionar. Porque ela não fala de coisas, ela fala do Espírito, ela fala da sua alma. Ela fala da paz, ela fala da alegria, ela fala de um lugar em Deus onde você está e não é tudo que vai te desestabilizar e te atingir. Já viu aquelas pessoas que começam a ouvir as notícias? Aí ouve a notícia e desespera. Ouve a notícia, Los Angeles está pegando fogo. Aí ontem mesmo teve uma que falou assim, pastora, eu pensei assim, meu Deus, o que foi? A senhora viu lá em Los Angeles? Eu falei, vi. Está pegando fogo as mansões. Eu falei, é verdade, está pegando. E ela estava apavorada. Eu falei, mas nós estamos aqui em redenção. Eu sei que tudo são sinais, mas eu estou querendo dizer o seguinte, às vezes nós estamos tão aqui na terra, que coisas vai tomando a nossa mente, o nosso coração, daqui a pouco você está uma confusão interior, daqui a pouco você não consegue mais ouvir o Senhor, você faz o que você quer, do jeito que você quer, e a coisa vai, e as coisas começam a complicar, e você não sabe por quê. Para. A palavra do Senhor diz que existe um lugar em Deus, que a gente precisa de chegar nele. A gente chega fazendo a vontade de Deus em todas as coisas, não a nossa. Preocupada com o que Ele pensa acerca daquilo, não o que eu penso. E quando eu faço esse lugar, eu ajo dessa forma, Ele me tira do lugar da turbulência e me coloca num lugar de paz. Nesse lugar de paz, de proteção, eu consigo ver melhor as coisas. Tomar decisões mais assertivas. Você já viu quando nós somos entregues às nossas emoções? Gente, é muito ruim. Porque quando você entrega as suas emoções, no sentido de responder a algo que não foi bom, você faz o que você acha que tem que ser feito, mas você não tem paz. Porque nem sempre o que nós achamos que deve ser feito, é o que tem que ser feito. E servir a Deus é muito interessante, porque as direções do Senhor nem sempre vão ser aquelas que a gente quer ouvir, aquelas que a gente espera que seja. Na maioria das vezes, ela vai nos levar para um lugar de renúncia. Na maioria das vezes, as direções do Senhor vai nos levar para um lugar de servir.
de doar, de abrir mão. Vocês conseguem entender que isso é completamente oposto ao que o mundo prega? Um sistema. A gente não tem que abrir mão, tem que lutar pelos meus direitos. Eu não estou falando que a gente não tenha que lutar pelos direitos, mas eu preciso, porque se Deus fala assim, vai lá e lute pelos seus direitos, você luta até karatê. Como é que chama aquele trem? As lutas aí, esquece os nomes. As lutas, você luta do jeito que for. Mas e se Deus chegar e falar assim, não é para você fazer isso? Você precisa de obedecer. Porque a obediência nos conduz à vitória. Então, muitas coisas nas nossas vidas, elas são travadas, porque quem está no governo somos nós. Quem está conduzindo, ditando, mostrando, faz isso, faz aquilo, é o nosso coração. E a Bíblia nos fala que quem tem que arbitrar o nosso coração é o Senhor. A paz do Senhor, não é a minha paz. Né? Não é o que eu penso, não é sobre mim. Então, nós vemos exemplos bíblicos de pessoas que não desistiram, né, na jornada, nas dificuldades da vida, e realmente foram agraciadas com milagre. Nós vemos Jó perdeu tudo, mas ele não desistiu. Ele perseverou. Ele viu o milagre acontecendo na vida dele. Nós vemos José, que foi traído, mas ele não desistiu. Ele perseverou. E ele viu o milagre acontecer na vida dele. Nós vemos que exemplos de pessoas que não se corromperam com o ambiente que estava. A gente vê Josué, que não se corrompeu com a idolatria. Ele manteve a sua integridade e ele viu milagres acontecendo. A gente vê Ló, que apesar de estar lá em Sodoma e Gomorra, Pedro diz que Ló, a alma dele se afligia com tudo que estava acontecendo naquela situação. Ele não estava conformado com o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. E ele recebeu livramento. Então, não sei o que está afligindo a sua alma, não sei o que está levando você, às vezes, a pensar em desistir, ou que te levou a pensar em desistir no ano passado, porque esse ano vai ser diferente, em nome de Jesus, né? Eu não sei o que está aprisionando a sua alma. Uma coisa eu sei, se você não desistir, você vai ver o milagre acontecer. Porque a palavra do Senhor nos diz dessa forma. Nós não somos dos que retrocedem. Hebreus 10, 39. Nós somos da fé. Nós somos da fé, nós não somos daqueles que retrocedem. Então, se alguma situação acontecer na minha vida ou na sua, a primeira coisa que eu tenho que estabelecer, eu não vou retroceder, eu vou prosseguir, porque eu sou da fé. E uma coisa interessante, que muitos profissionais têm ensinado nesses últimos tempos, é a força que existe. Eu falo profissionais, algo que a palavra já dizia há muito tempo. Mas existem pessoas que só acreditam se o 2 com mais 2 não for 4. Então, dizem o quê? Que eu preciso verbalizar as coisas para que o meu cérebro entenda aquilo como verdade e o meu organismo responda de uma forma que as coisas vão acontecer. Né? A gente, em alguns cursos... por aí, a gente vê que os palestrantes, alguns dizem assim, que o cérebro, ele é burro. Apesar de eu estava estudando esse tempo atrás, eu esqueci a quantidade de quilômetros. Existem, não sei quantos, se eu não me engano, 1000 quilômetros de neurotransmissores no nosso cérebro. E apesar de toda essa incrível, incrível, o cérebro é incrível, ele é burro, porque ele acredita no que ele vê e no que ele ouve. Então, se eu falar quando a gente assiste um filme que a gente sabe que é mentira. Quantos já choraram em filme aqui? Levanta a mão. Eu também. Já chorei. Quantos já assistiram filme que teve medo aqui? Eu lembro, gente, que meu sonho era assistir um filme de terror. Aí eu tinha 13 anos, aí fui assistir O Exorcista. Vocês não estão entendendo que hoje
Quem for assistir O Exorcista hoje, acha graça. Porque ele está tão ultrapassado. Mas na nossa época, na minha época, assistir aquele filme, vendo aquela menina virar a cabeça assim. Gente, aquilo era a coisa mais tenebrosa da vida. A gente passava mal. E era mentira, e todo mundo sabe que é mentira. Porque o cérebro acredita no que ele vê. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que declarar: eu não faço parte daqueles que retrocedem. Porque eu sou da fé. Meu cérebro está ouvindo. Vocês estão entendendo? Eu sou da fé. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir as minhas necessidades. Quando eu verbalizo a palavra de Deus, o meu cérebro vai acreditando naquilo. E o meu corpo vai sendo condicionado a agir como vencedor. Então, se eu quero ser vencedor, eu preciso de colocar em prática, verbalizando essas verdades que a palavra diz. Eu vou sofrer, passar por isso e não vou aprender em nada. Será que o meu sofrimento vai ser em vão? Não vai ser em vão, porque eu vou perseverar até o fim. Entende? Então a Bíblia para nós ela é fundamental para nos ajudar a caminhar rumo a um propósito e viver o processo da forma certa. Porque só não vai viver o milagre quem desistir. E nós não somos daqueles que desistem. Amém? Existe uma vontade de Deus que é perfeita para cada um de nós. Eu só preciso estar conectado com o céu para poder entender qual o caminho. Esses dias eu estava ouvindo aquele Ricardo Ventura. Ele tem assim, na minha época era programa. Como é que é o nome daqueles trem? Como é que é o nome? Um canal. É porque desculpa aí. O canal, ele Não Minta Para Mim. Ele faz análises não verbais, né? Eu gosto muito de assisti-lo. E ele falando que, se eu lembrar o que ele estava falando, eu conto para vocês, né? Oh, Jesus! Quando a gente chega nesse ponto, né, pastores, é complicado. Eu estava querendo falar. Como é que é? Sam, você tem medo, né? Pois é, ele falou uma coisa tão interessante que agora, se eu lembrar, eu falo para vocês de novo. Mas o fato é que a gente vê no livro de Hebreus, para finalizar, no capítulo 11, não precisa de colocar porque eu não vou ler. A partir no versículo 34, a gente vê o autor falando que dos heróis da fé. Quem foram os heróis da fé? Aqueles homens e mulheres que ao passar por alguma adversidade não desistiram. E venceram. Quantos serão heróis da fé aqui? Diga amém. Amém. Nós somos heróis da fé, se não desistirmos. Né? Então, lá, ele fala assim, olha, teve pessoas que pela fé eles conquistaram, eles obtiveram promessas, escaparam da morte, se fizeram poderosos, viram ressurreições, não morreram e da fraqueza eles tiraram força. Uau! Entende? A fé faz com que da fraqueza força seja tirada. Então, quando você estiver se sentindo fraco, é normal, somos humanos. Quando você estiver se sentindo triste, é normal, somos humanos. Você pode sentir, você só não pode se entregar a isso. Você vai verbalizar as verdades do Senhor acerca de você, acerca do que Ele tem para você, e através dessas verdades liberadas para você e para o mundo espiritual, você vai vivendo o processo de forma mais leve. Processo vai doer, ponto. Processo vai doer, ok, né? As irmãs aí, gente, por que mulher sofre tanto, né, para se cuidar? Gente, eu caí na besteira de pagar uma sessão de depilação a laser. Eu nunca tinha feito aquilo, da perna inteira, né? E aí, eu depilava com cera. Doía também, matava a gente. Mas aquele tal daquele laser queimando. Gente, eu fico cheio de bolinha, aquele trem queimando. Fede o pelo queimado, aquele negócio. E eu pensando, Jesus, qual o ser humano, né?
Como assim? Dói, todo o processo dói. Para ficar bom, fica ruim, dói. Então, eu vou para lá. Aí eu falo assim, vai doer, Paula, vai doer. Toda vez eu pergunto assim, não tem nada nessa terra que passa na perna assim para poder amenizar a dor? Aí ela fala, dizem que se passar a xilocaína, eu vou passar a xilocaína na perna inteira, vou comprar a farmácia inteira de xilocaína, não resolve também não. Só que vai doer para ficar bom. E eu vou passar pela dor, eu mordo o dedo, ela quase morre de mim, eu mordo, e dói. Mas eu sei que vai doer e está tudo bem. Então, quando você estiver vivendo um processo na sua vida, vai doer. Está tudo bem. Não desista. Prossiga. Porque você não foi chamado, eu não fui chamada para nós retrocedermos. Nós fomos chamados para representar um reino que é poderoso, é o reino de Deus. E o Senhor conta conosco. O Senhor conta com o nosso testemunho, o Senhor conta com as nossas escolhas assertivas, o Senhor conta com o nosso testemunho de vida, com a nossa perseverança, para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. As pessoas estão carentes de Jesus, as pessoas precisam de Jesus, as famílias precisam de Jesus, e eles muitas vezes não sabem que existe um caminho, que se eles caminharem vai dar certo. Tem pessoas que não sabem, como é que a pessoa vai saber que no meio de uma dificuldade existe uma vontade de Deus para ela viver e tudo vai dar certo, se eu e você não viver isso e mostrar que é assim que funciona. Então vamos nos colocar no lugar sim de sermos transformados, não gente, para essa questão de você, não é barganha, Deus transforma minha vida para eu receber o que o Senhor tem. Deus transforma minha vida porque eu vou ser útil para o Senhor. O Senhor vai poder contar comigo. O Evangelho vai poder ser propagado de uma forma que é tão ruim quando você vê pessoas sujando o nome do Evangelho. Pastores, líderes, crentes, levando uma vida, fazendo cada coisa, dói no coração da gente. Aí como que eu tenho reagido a isso? Eu tenho sido mais um que fala assim, não devia fazer, e mais um que bate boca? Ou eu me posiciono e falo, Deus, me transforma, para que pelo menos aqueles que me rodeiam olhem para mim e vejam que o Evangelho não é isso. Se nós nos comprometermos com o próprio Cristo, de dizer assim, olha, conta comigo, eu quero levar o negócio a sério, eu quero que o Senhor seja apresentado como o Senhor é, de fato. Ameniza, gente, ameniza no nosso trabalho, na escola, na faculdade, em casa. O Senhor, Ele conta comigo, com você, Ele quer contar conosco. Então, transformação é sobre nós, não é sobre o que a gente vai ganhar. É sobre assim, eu entendi que eu preciso ser transformado. Eu entendi que sozinho eu não dou conta. Gente, já lutaram vocês mesmo contra seus impulsos, contra suas vontades, contra os seus conceitos, contra a sua natureza? Aí é tão complicado, porque assim, a gente pensa assim, não, realmente eu preciso ser transformado. Mas quando vem uma situação para você falar assim, Senhor, eu preciso do Senhor aqui. Aí a gente chuta o balde. Senhor, eu sozinha não dou conta. Sozinha eu mato, esquartejo. Está sendo filmado isso, tá? Eu estou falando assim, mas é só no pensamento. Porque às vezes a gente não vai lá, não mata ali a pessoa, mas na sua mente você mata a pessoa. Você torce o pescoço. Você faz tudo, né? Porque o temperamento aqui é forte, há maldade em nós, há uma natureza adâmica, há genética no meio, há tanto trem ruim que foi batido no liquidificador do lado humano e deu nós, que quando a gente entende que se nós contarmos com o Espírito Santo para nos ajudar, vai. Aí você às vezes cala naquilo que precisa, que você falaria, você se torna uma pessoa mais pacífica, você passa a ter prazer em levar a paz, você passa a ter prazer em viver aquilo que Jesus viveria no seu lugar. Mas se eu estou distante, desconectado do céu, viver o que Jesus viveria é algo quase impossível de ser alcançado e um peso muito grande,
porque isso fala de morte. Isso fala de morrermos para nós, de abrir mão da gente, do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente acha. Não é sobre nós, é sobre Ele. Que nesse ano nós sejamos capacitados pelo Senhor e tenhamos a sensibilidade de nos colocarmos nesse lugar onde o Senhor possa olhar para nós e falar assim: olha, o processo, vai ter processo, vai doer, mas se você não desistir, você vai vencer. E nós falarmos: Deus, eu não vou desistir, dou o que doer, aconteça o que acontecer, eu não vou desistir, porque eu vou ver o nome do Senhor ser glorificado. A começar na minha vida que não desistir. Então, se você espera de Deus milagres esse ano, começa a pensar na possibilidade de perguntar para Deus qual a vontade dEle na sua vida, na situação que você está vivendo, ou que você vai viver. E ouvindo, obedeça. Porque conectado com esse mundo, com as notícias, com as coisas, gente, como vai ser? Não tem perspectiva de melhora. Não tem. Esses dias a gente estava em Brasília, aí eu não sei com quem que eu estava conversando, não lembro. Aí você estava falando assim do dólar. O dólar tal. Aí eu falei assim, é verdade, está alto, mas pode ser do jeito que... A minha confiança não tem que estar no dólar, não tem que estar no Trump, não tem que estar no Lula, não tem que estar em homem. A minha confiança tem que estar no Senhor. O dólar pode ir para onde for, o real fazer o que for, cobrar o Pix, a Receita Federal, esse rolo todo que está aí. Quem me sustenta é o Senhor. Então eu tenho que estar focada nele. É dele que vem o meu sustento, é ele que tem cuidado de mim, é ele que tem provido todas as coisas. E é tão gostoso quando está tudo petecado e você consegue ver que Deus está te sustentando. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim. Nós estamos aqui. Nós sobrevivemos a uma pandemia. Nós somos vencedores, nós sobrevivemos a tantas situações políticas, econômicas, tantos desajustes da sociedade, nós estamos aqui. O Senhor é conosco. A gente só precisa acreditar nisso. A gente só precisa acreditar que o Senhor está conosco. Até aqui Ele tem nos ajudado. E o nosso foco tem... Aí eu saio do lugar de desespero e vou para um lugar onde eu consigo adorar. A equipe de louvor pode vir. Vou para um lugar onde eu consigo olhar e dizer assim: esse Deus merece a minha adoração. Esse Deus merece o meu louvor. Porque o problema é que às vezes a gente fica comparando a nossa vida com aqueles que aparentemente têm mais. Quantas pessoas gostariam de estar vivendo exatamente o que você está vivendo hoje? Hoje eu li uma frase assim, que o que você está vivendo hoje é sonho para muitos. Ah, mas não é não. É, queridos, é. Tem pessoas no leito do hospital, tem pessoas morrendo, tem pessoas com dificuldade para respirar, tem pessoas passando por tantas coisas, nós estamos aqui. Então, se eu não estiver conectado ao céu, será que eu vou conseguir chegar para Deus e falar assim: Senhor, obrigada? Obrigada por quê? O que você conquistou? Porque eu estou viva? Pode ficar de pé. Obrigada porque eu respiro. Quantos de nós hoje agradeceu a Deus por coisas básicas? Saúde, o ar que a gente respira, o alimento, a roupa, a chuva. Sabe, gente, viver conectado com o céu nos coloca num lugar tão acima de coisas. E isso é muito bom. É isso que o Senhor espera de nós e Ele tem para nós. Amém? Feche os seus olhos e fala com o Senhor assim: Deus, se até hoje eu não tinha entendido que existe uma vontade do Senhor para eu fazer em todas as situações, me perdoe. E eu quero saber dessa vontade de Deus, porque eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Não se iluda. Você pode fazer planos, tudo bem, nós precisamos de fazer planos, mas a paz real, a plenitude vai ser quando você estiver no centro da vontade do Senhor. No seu trabalho,
na sua casa, com a sua família, no seu relacionamento, com seu esposo, a sua esposa, seus filhos. Existe uma vontade do Senhor. Existe uma vontade do Senhor que é boa, que é agradável e que é perfeita. Então, assim, fala: Deus, eu quero começar a experimentar essa vontade do Senhor. Agradável, boa, perfeita. Começa a dizer para o Senhor: Senhor, eu vivi aqui, eu estive aqui na igreja esses 11 dias como primícia, mas a maior primícia que a gente pode dar para Deus é a nossa vida, é nos entregar por inteiro, é querer estar conectado, com o Senhor. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido aquele Deus que tem provido todas as coisas. Nós te pedimos, Deus, nos coloca nesse lugar de sermos transformados para a glória do teu nome. Nos coloca no lugar, Senhor, no lugar que nós venhamos entender que não é sobre nós, meu Deus. É sobre o Senhor, é sobre o teu nome, é sobre o que representamos, é sobre o teu reino. Transforma-nos para a glória do Senhor. Não é transforma-nos para o nosso bem-estar, não é transforma-nos para alcançarmos as bênçãos. Queremos glorificar o teu nome, queremos experimentar esse ano, ó Deus, coisas novas. Leva-nos para um lugar de descanso, de proteção. Leva-nos para um lugar, Senhor, um lugar onde de fato a obra do Senhor seja completa em nós. Meu Deus, quantas vezes temos sido egoístas, meu Pai. Oramos por nós, para nós, esquecemos do teu coração. Coloca em nós o desejo de honrar o Senhor. Deus, que nós venhamos entender que o Senhor é digno. O Senhor é digno do nosso melhor. O Senhor é digno de termos as nossas vidas transformadas, de não servirmos de escândalo nessa geração. Tira-nos, ó Deus, tira-nos desse lugar egoísta, centralizador, e nos conduza, Senhor, aos seus pés. Em nome de Jesus, nos conduza ao único lugar que nós de fato teremos paz. Que nós venhamos ter a resiliência necessária, a perseverança necessária. Que nós venhamos ter, Senhor, o entendimento de que existe um lugar do Senhor, no Senhor, para as nossas vidas. Eu quero abençoar as famílias aqui representadas. Que as histórias das famílias aqui da Igreja Batista El Shaddai sejam transformadas, mudadas. Que os nossos filhos não se percam. Que os filhos dos filhos não se percam. Que nós possamos servir, Senhor, de inspiração para aqueles que ainda não te conhecem. Não te conhecem na intimidade, não no quesito religião. Levanta mulheres virtuosas, mulheres sábias. Levanta homens que tenham de fato o entendimento que eles foram chamados para proteger os seus lares. Ó Deus, no Senhor, como sacerdotes, como guerreiros. Levanta as crianças, os jovens, os adolescentes. Ó Deus, em temor do Senhor. Que como igreja do Senhor, que como noiva do Senhor, nós venhamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, fazer parte daquele povo que de fato honra o nome do Senhor, para que quando o Senhor vier, o Senhor nos encontre, Deus, limpos. Deus, que possamos levar salvação, levar vida
levar a vida do Senhor. Nos encha do Senhor, nos encha do Senhor. Nós precisamos da tua vida em nós. Nós precisamos de aprender a amar, a perdoar, abrir mão de nós mesmos. Queremos ser transformados nesse ano, Senhor. Queremos, porque precisamos. Nós entendemos que nós precisamos de transformação interior. Liberta-nos de nós mesmos. Liberta-nos, cura-nos, restaura-nos, ó Deus. Que nós não venhamos envergonhar o teu nome nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Que nas necessidades das pessoas nós possamos nos levantar e orar, e milagre acontecer. Que na nossa casa nós sejamos capazes de discernir os espíritos. Que nós sejamos capazes de nos levantar como intercessores. Ó Deus, que nós sejamos capazes de nos levantar como guerreiros e declarar ao inferno que a nossa família é do Senhor, que a nossa descendência é do Senhor, e que no que depender da nossa vida, essa promessa vai se cumprir. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor levante homens e mulheres corajosos, que queiram garantir uma descendência, ó Deus, livre. Se para isso nós precisarmos, Deus, de ir para o altar do sacrifício todos os dias, que nós possamos ir. Em nome de Jesus, nos ajude a vencer a nós mesmos, nos ajude a vencer as circunstâncias adversas da vida, e acima de tudo nos ajude a não desistir. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém.